Qual o impacto da política monetária expansionista se a economia entrar numa recessão, numa economia aberta, com taxas de câmbio flutuante? Primeiramente, vamos analisar a situação econômica desse país. Ele se encontra em recessão. Mas o que é recessão? E qual o impacto desse fenômeno na economia? Recessão é quando a economia de um país sofre um declínio em seu crescimento econômico, ou seja, ocorre uma contração na atividade econômica. Quando o PIB real de um país cai por 2 trimestres consecutivos, dizemos que a economia está em recessão. Isso traz várias consequências, como aumento do desemprego, redução dos salários, queda da renda familiar e queda do nível de investimentos. Em tempos de recessão, tanto o governo quanto o Banco Central tentam promover medidas para conter e reverter essa queda do crescimento econômico. Vamos nos limitar a analisar a política monetária expansionista como ação das autoridades. Seria ela a melhor solução para esse caso? A política monetária expansionista tem como principal ação aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Seu objetivo é aquecer a economia e a demanda de mercado, e assim incentivar o crescimento econômico do país. E o que pode ser feito para o PIB voltar ao PIB de pleno emprego? O responsável pela política monetária é o Banco Central, e a sua principal meta é a manutenção do poder de compra, ou seja, tentar controlar a inflação. A política monetária expansionista é implementada por meio de uma operação aberta no mercado monetário, no qual o Banco Central compra títulos do governo federal no mercado. Devido ao aumento da oferta de moeda no mercado monetário, haverá um excesso de oferta. Consequentemente, o preço da moeda e a taxa de juros cairão. Mas qual o impacto da queda da taxa de juros? Supondo que no mercado há livre circulação de capitais, ou seja, livre entrada e saída de capitais no país, e que os investidores em geral considerem os títulos domésticos e estrangeiros como sendo substitutos, podemos concluir que uma queda na taxa de juros do país vai resultar em fuga de capital. Isso acontece pois os juros passam a ser menos atraentes para os investidores. Como consequência dessa fuga de capital, a demanda por moeda estrangeira aumenta. Deslocando a curva da demanda para a direita, haverá um excesso de demanda por dólares para a taxa de câmbio inicial, o que, por sua vez, resulta em uma depreciação nominal do real em relação às moedas estrangeiras, como o dólar, o euro e o iene. Essa depreciação nominal da moeda doméstica em relação à moeda estrangeira fará com que a taxa de câmbio real também seja depreciada. A depreciação da taxa de câmbio real resulta num aumento na competitividade dos bens e serviços desse país no mercado internacional, melhorando a conta corrente no balanço de pagamentos. Isso fará com que a demanda agregada também aumente, pois o valor das exportações será maior que o valor das importações, ou seja, NX aumenta devido à maior competitividade. Agora vamos apresentar o modelo Mundell-Fleming, ou ISLM-BP. Como podemos ver, a curva LM se desloca para a direita por se tratar de uma política monetária expansionista, ao mesmo tempo em que a curva IS também se desloca para a direita devido ao impacto da depreciação nominal na competitividade e logo na demanda agregada. Já a curva BP é simplesmente uma linha horizontal, indicando o nível da taxa de juros no exterior, ou seja, não se desloca. Podemos concluir então que a política monetária expansionista colocada em prática resultará em um aumento do PIB. A taxa de juros se mantém inalterada, enquanto a taxa de câmbio nominal aumentará, existindo uma depreciação do real em relação ao dólar. Analisando o balanço de pagamentos, verificamos uma melhora na conta corrente e piora da conta capital. É interessante ressaltar que o impacto verificado no PIB de uma economia aberta é maior do que no modelo ISLM de uma economia fechada, na qual a diminuição da taxa de juros ocasionaria aumento de investimentos e, consequentemente, aumento do PIB. Apesar dos pontos positivos apresentados, devemos tomar cuidado com as consequências dessa política. Ela terá forte impacto no PIB e nível de empregos no exterior, sendo conhecida como política do tipo empobreça seu vizinho, na qual o PIB de seu país melhora às custas dos países que são seus parceiros no comércio internacional, se tornando um dilema aos políticos e tomadores de decisão.